democratas, somos os primatas, somos vira-latas, temos pedigree. Somos a sucata e você aí, somos os piratas, guaranis tupis. Somos todos eles da ralé da Realiza, somos um só, um só. Um, dois, três, quando juntos somos muitos, somos um só, um só. Olá, muito bom dia para você, Amazonicamente começando. E eu te faço uma pergunta. Você acredita em tudo que chega para você pelas redes sociais? Então, olha esse vídeo. Ele viralizou por todo mundo. E com essa mensagem, veio seguido dessa informação, pelo menos para mim, foi assim que chegou pelo WhatsApp. E aí, essa informação é verdadeira ou é falsa? Assiste mais um pouquinho do vídeo. Estamos conectados, sempre conectados. Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega. O assunto hoje é fake news. Retomando na verdade, porque na semana passada a gente já falou bastante disso e vamos continuar falando. Dessa vez nós fomos no Rio de Janeiro. Fomos conhecer a agência Lupa, a mais antiga no Brasil na área de fact-checking. Você vai saber como é esse trabalho, que vai muito além da simples checagem de informações. Um debate de candidatos na eleição, por exemplo, isso é um tipo clássico. A gente faz isso real time. Eles estão falando e a gente está checando aqui. Então a gente está soltando isso nas redes sociais e a Folha de São Paulo, por exemplo, pega isso e joga nos veículos dela. Ela compra isso para poder fazer essa checagem para ela. Eles também prestam serviços para o Facebook, para empresas privadas e você também pode ser beneficiado por esse trabalho. Você pode ter suas posições ideológicas. Agora, você não pode receber uma mentira e passar isso adiante só porque ela confirma uma ideia sua, porque não adianta você confirmar uma ideia sua baseada em mentira. Quem gosta, de estar pagando o mico, passando informação errada adiante, não é legal, né? Então vem comigo que o programa está só começando. Um dia eu percebi que aprender é mais do que ir bem numa prova. É entender o mundo ao meu redor. Escola é isso, um lugar de descoberta. Não é lugar de ter medo. É lugar de gente Feliz! Eu aprendo valores e conhecimentos para ser o que eu quiser. Aqui eu apoio novas habilidades. Eu pretendo brincar. Eu sou desafiada a ir além. Além do que os livros ensinam. O ensino é puxado, eu sei. Mas eu não quero só passar de ano. Quero tirar 10 na vida. No meio da floresta amazônica, o Eldorado, cientistas descobriram os efeitos poderosos da grande árvore dourada da Amazônia. A casca do mulateiro age como potente renovador celular, clareia manchas e olheiras, melhora o tônus da pele e elimina rugas de expressão. Sem ácidos, prático e com máximo conforto. Top Skin, a evolução dos cosméticos. Você já conhece o Top Skin? Olha, por onde eu ando, as pessoas me perguntam: Natália, essa Top Skin é boa mesmo? Funciona? E eu garanto, eu estou usando há pouco tempo e já sinto minha pele muito melhor. Elimina rugas de expressão, tira manchas, promove uma renovação celular. É como a árvore do mulateiro, Porque é a base de mulateiro, essa árvore aqui da Amazônia, que tem essa propriedade. A mesma coisa que acontece, o mesmo processo que acontece com a casca da árvore, acontece com a sua pele. Sensacional! Homens e mulheres por todo o Brasil estão aderindo à Top Skin. Peça a sua! 0800 534 6484. Top Skin, a evolução dos cosméticos. Vamos falar agora de fake news?
nós fomos até o Rio de Janeiro conhecer a Lupa, uma das principais agências de fact-checking aqui do Brasil. Ela é pioneira, né? Faz esse trabalho já há bastante tempo e de formas diferentes. Como eu aprendi com essa reportagem? Eu não tinha ideia de como é amplo o trabalho que eles fazem e de como esse trabalho pode nos servir no dia a dia. Vem comigo! A agência surgiu em 2014. Na verdade, a agência não surgiu em 2014. O que surgiu em 2014 foi um blog chamado Preto no Branco, que foi criado pela jornalista Cristina Tardáguila no Globo, quando ela trabalhava na política lá, para fazer a checagem do período das campanhas eleitorais, né? E quando terminaram as eleições em 2015, né, o final de 2014 para 2015, a Cristina tinha uma ideia de expandir o blog para outros assuntos, já que a gente já tinha terminado o período eleitoral. Ela viu ali uma possibilidade de negócio e uma possibilidade de jornalismo. O jornalismo, que até então checagem não era uma prática regular aqui no Brasil, apesar de existir desde 1990 nos Estados Unidos e desde 2010 na Argentina. Então a Lupa nasce no início de 2015 como agência, efetivamente. Nasceu com 4 pessoas aqui, né? Nasceu com 0 receita e cresceu, né? Hoje a gente fatura mais de R$1 milhão, ainda não somos lucrativos, a gente precisa empatar aí um dinheiro ainda, que vem de fundos, né? de investimento, mas a gente está caminhando para lá. Acredito que esse ano, tudo dando certo, a gente consegue empatar as contas. Primeiro, a gente fazia basicamente o que se chama de fact-checking, que é você checar discursos de pessoas, ou seja, você tem a origem de quem falou a coisa. Então você checa, por exemplo, uma sabatina de um ministro no Congresso, você checa um discurso de determinada autoridade em determinado lugar, você checa entrevistas coletivas de autoridades que soltam números e você precisa saber se aquilo ali faz sentido ou não faz sentido. Isso é o fact-check normal. Em 2017, a gente fechou com o Facebook uma parceria que eles chamam de Third Party Fact-Checking Program, que é, na verdade, fazer checagem de conteúdos que não têm origem na rede social. Aí é aquele meme que você recebe, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem produziu, e ele é replicado muito facilmente, porque aí é só uma figurinha. Então a gente trabalha fazendo o que eles chamam de debunking. Debunking é isso, quando você checa uma coisa que não tem origem, que não é em on, é em off. Então essa foi o segundo braço, né, trabalhar com as plataformas de redes sociais. A gente tem uma ferramenta que monitora o WhatsApp, que é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eles trabalham com 350 grupos abertos, monitorando por tópico. Os grupos abertos, né? Grupo de apoio ao governo, grupo contra o governo, grupos que gostam de refrigerante. Você tem de tudo, né? Em termos de grupo. Por que abertos? Bom, primeiro porque abertos qualquer um tem acesso. Você entra lá, você passa a integrar o grupo, né? Você simplesmente curte e você parte a receber o conteúdo do teu grupo se você puser o seu telefone ali. Mas por que? Mas os grupos fechados é onde está rolando as coisas. Mas acontece o seguinte, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 70% mais ou menos do que circula nos grupos abertos, circula nos grupos fechados. Então os conteúdos que trafegam pelos grupos abertos de WhatsApp e pelos grupos fechados de WhatsApp são praticamente os mesmos. Alguma hora o que está dentro do grupo fechado vai parar no grupo aberto, o que está no grupo aberto vai parar no grupo fechado. Então você consegue ter um termômetro grande sobre as coisas que estão sendo ditas ali. Nós temos 3 tipos de clientes. Um cliente que é os grandes veículos de mídia, grandes e locais também, regionais. A gente entrega conteúdo, vende conteúdo checado para eles. Eu falo de Folha de São Paulo, UOL, CBN, Revista Época, o Yahoo Notícias, Metrópolis, que é uma plataforma de Brasília. Então, assim, a gente tem aí um grupo de veículos, né, de mídia que compram o nosso conteúdo checado de fact-checking, né?
A gente tem o segundo braço de receita, que é o braço que trabalha com as plataformas digitais, fazendo checagem desse material que não tem off. Não tem a origem de quem disse, nem quem produziu, nem quem compartilhou. Nosso maior cliente é o Facebook. Hoje, espera-se que o YouTube então entre nessa parceria também. A gente sabe também que o Instagram está tentando algo parecido, enfim, alguma ação de checagem, que a gente não entende muito bem se vai ser feito por parceria ou se vai ser por encomenda. E a gente tem o último braço de receita, que é o braço que a gente chama de educação, que é treinamento sobre ferramentas básicas de checagem de dados, que a gente faz para jornalistas e agora também para não jornalistas. Por exemplo, 2 exemplos, são equipes de comunicação de empresas que querem melhorar os seus talentos, tentando entender melhor como é que funcionam essa produção de notícia falsa e como combatê-la para trabalhar as marcas e reputações das suas empresas, das empresas onde eles trabalham. E a outra é, por exemplo, instituições de modo geral que querem proteger a reputação dos processos que elas controlam, como por exemplo o TSE, e a gente está trabalhando esse ano, desde o fim do ano passado, na verdade, treinando todos os TREs do Brasil para que eles aprendam a se defender das mentiras publicadas a respeito do processo eleitoral. Mentira sempre existiu, mas não na velocidade de estrago que ela circula hoje, né? Porque óbvio que as pessoas, candidatos políticos, sempre falaram mentiras a respeito dos outros, mas é uma coisa que a gente estava conversando aqui. Você antigamente, no jornal tradicional de imprensa, você tinha a mentira sendo dita e você planejando qual era a estratégia de você desconstruir aquilo para sair na edição do dia seguinte do jornal. Seja isso referente a alguma empresa, seja isso referente a algum processo, como eleitoral, seja isso referente a algum candidato. Agora não. Com a emergência das mídias sociais, especialmente a partir de 2004, quando o Facebook ganha escala, começa a ganhar escala, e depois apareceram as outras redes sociais, você elevou a velocidade disso a uma coisa que é bárbara. Tanto é que uma das ferramentas que nós usamos, chamada CrowdTangle, ela é capaz de nos dizer, num dashboard desses da vida, a velocidade de compartilhamento de um post, de um boato. Então você consegue ver lá, verificar agora que o post tem 25 mil compartilhamentos. Você volta daqui a 20 minutos, ele passa a ter 280 mil compartilhamentos. Você volta daqui a 30 minutos, ele tem 800 mil compartilhamentos. Quando você vê que aquele post falso está compartilhando daquele jeito, você já tem que agir ali. Porque é uma bomba prestes a explodir. Porque ela tem uma capacidade de viralização muito grande. Então o que a gente leva em consideração é a relevância do que está sendo checado versus a capacidade de viralização de um post. Esses duas é que serve para nos balizar sobre o que a gente escolhe para checar. Campeões de boataria são no terreno da política, com certeza, né? A gente vive um país muito polarizado, não era assim, porque antigamente eram as bizarrices, mas de um tempo para cá acabou a polarização do Brasil, ficou tão acirrada que as questões políticas ganharam muito em peso nessa ideia de que eles contra nós. Então você não tem mais uma instância intermediária tentando fazer a ponte. As pessoas dinamitaram as pontes e agora estão nas suas trincheiras defendendo as suas posições. E a ideia é derrubar a posição do outro. Não interessa essa mentira. E aí eu acho que aí parte muito da classe política de um modo geral, e isso não é novo do governo Bolsonaro, isso vem desde o governo do PT, né? Até antes no governo Fernando Henrique, a gente percebe estratégias de se pronunciar e de se venderem mentiras com um ar blasé, digamos assim. As pessoas não ficam mais envergonhadas ou sem graça de falar uma coisa absurda. Houve uma normalização do discurso da mentira ou do discurso do absurdo. Então, isso fez com que a verdade, de um modo ou de outro, perdesse valor. Qual é o valor da verdade para você aí? No próximo bloco, a gente vai dar orientações para quem não quer ser vítima aí da manipulação de informação e também não quer repassar conteúdo falso. Como se precaver, como evitar repassar, compartilhar informações que não são verdadeiras. Já, não sai daí.
meio da floresta amazônica, o Eldorado, cientistas descobriram os efeitos poderosos da grande árvore dourada da Amazônia. A casca do mulateiro age como potente renovador celular, clareia manchas e olheiras, melhora o tônus da pele e elimina rugas de expressão. Sem ácidos, prático e com máximo conforto. Top Skin, a evolução dos cosméticos. Imagine se eu tivesse aprendido mais cedo a administrar o meu dinheiro. Imagine se eu tivesse sido estimulada a ser mais criativa. Ou se eu tivesse aprendido de verdade e não apenas decorado o conteúdo das provas. Imagina se a gente tivesse aprendido antes a importância de preservar o meio ambiente. Se eu tivesse aprendido cedo a falar inglês. Ou tivesse aprendido a cozinhar. Se eu tivesse perdido cedo o medo de me comunicar. Mas o meu filho pode se preparar agora. O meu futuro já começou. Já começou. Meu futuro já começou. Amazonicamente de volta. Olha só, a gente vai mostrar um vídeo agora que foi um teste para pessoas em vários lugares do mundo. O que elas pensam sobre a verdade? Vamos ver? Olha, o vídeo completo você assiste na internet. O mais importante é que a grande maioria das pessoas optou pela verdade. E se esse é o seu caso, se você gosta da verdade, não pode perder a segunda parte da reportagem lá na agência Lupa, agência de fact-checking, com orientações para evitar que você seja refém aí das fake news. Dicas de um modo geral. São 8. Leia além das manchetes. O título da notícia reflete o que está no corpo do texto. Porque às vezes você pega uma coisa que tem um texto pavoroso, um título pavoroso, que é aquele título caça-clique que a gente já falou, mas quando você chega dentro do texto, o texto está dizendo uma coisa diferente. Então você já tem um problema estrutural ali. Em situação de pânico, pisa no desacelerador, pisa no freio. Momentos de tensão são propícios para a proliferação de notícias falsas. Então, antes de você sair compartilhando feito um desesperado, dá um distanciamento crítico e vê se aquilo ali de fato tem ou não tem fundamento, baseado até em coisas que você já ouviu falar anteriormente a respeito do mesmo assunto. Receber uma notícia inédita, exclusiva ou urgente antes de repassar, veja se há outros canais de informação dando a mesma. Quanto mais escalafobética for o conteúdo, mais a chance de que aquilo ali, se for verdadeiro, tem que estar sendo coberto com... os furos existem. Sim, os furos existem. O sujeito pode dar primeiro, mas se aquela notícia, se aquele conteúdo for realmente bombástico, algum outro veículo de comunicação está correndo atrás disso também.
Então, se você só lê aquilo no obscuro site 1234.org.br e você fala, porra, eu nunca vou falar em 1234.org.br, vê se a Folha de São Paulo está dando isso, se o UOL, se o G1, entendeu? Aonde é que isso está além desse site? Lembre-se que fotos podem ser facilmente adulteradas e que legendas também podem estar erradas. Então existem uma série, por exemplo, o Google Images, que é a coisa mais fácil do mundo. Você pega uma foto dali e você joga no Google Images, você consegue perceber qual é o ambiente onde ela foi feita e qual é a foto original. Então você vai perceber que aquilo ali foi manipulado de alguma forma. Nem todo áudio é verdadeiro. Isso vale para aquelas correntes de WhatsApp que mandam vozes, né? Não, quem está falando aqui estão dizendo que é o prefeito mais o vereador. Sim, é o prefeito o vereador? Eu conheço gente que faz imitações fantásticas de vozes. Verifique a data de uma informação, né? A notícia foi postada quando? Porque às vezes você vê manifestação contra tudo isso que está aí agora na Cinelândia. E aí você vê que a manifestação é de 10 anos atrás. Então a pessoa nem se deu ao trabalho de abrir a matéria para ver que aquilo ali foi publicado em 2010. Ou então falar assim, pega uma manifestação muito grande numa outra circunstância e diz, olha a quantidade de pessoas do PT que estava nessa reunião. E nessa manifestação não teve essa quantidade de pessoas. Você está pegando uma manifestação histórica do PT que foi feita lá há 20 anos atrás. Muito comum isso, de você pegar uma foto de uma antiga e botar ela no novo contexto, tá? Duvide de URLs estranhas. Tem um jornalista responsável. A gente percebe, inclusive, que alguns sites que se pretendem jornalísticos, eles são clássicos espalhadores de notícias falsas ou meias verdades, sabe? Ou ilações irresponsáveis. E às vezes a gente tem uns 6 ou 7 sites que são clássicos em fazer isso. Então quando a gente vê o nome do site, a gente fala, mais um motivo para a gente dar uma olhada nisso aqui. Tá vendo onde tá vendo? Então é isso. E por fim, checa a autoria, né? Ela existe, a autoria? Você confia nesse autor? Se você está lendo uma coisa e você está percebendo que aquilo ali vem de um jornalista, Hélio Gaspari escreveu, está ali dentro do Globo, isso aqui você consegue perceber, você consegue ir no site oficial do Globo, pega a coluna do Hélio Gaspari e vê se ele escreveu aquilo ali mesmo. Né? Se ele escreveu aquilo ali mesmo, ótimo, então foi ele que escreveu, não tem problema com relação a isso. Agora, se você pega um treco que está escrito assim, Dama da Noite. Quem é Dama da Noite? Eu não sei quem é a Dama da Noite. Então, assim, a possibilidade daquilo ali ser alguma coisa inventada é enorme. E também há aqueles caras que assinam Clarice Lispector e ela nunca escreveu aquilo ali também. Para tentar fazer com que o autor, dá credibilidade do autor para que você leia aquilo ali achando que era dele. Recentemente, a Zélia Duncan fez um live no Instagram dela falando sobre a expectativa que ela tinha de que a Regina Duarte, que tivesse assumido o Ministério da Cultura, fosse a Regina Duarte mais Malu mulher do que a atual Regina Duarte, preocupada com a tradição familiar e os bons costumes. Então ela queria aquela mulher revolucionária da década de 80. Ela não queria a Regina Duarte. Uma coisa super simpática, não foi agressiva, foi até meiga, eu diria. Aí começaram a circular o discurso de resposta da Regina Duarte para a Zélia Duncan, que não parecia ser o discurso da Regina Duarte. Então a gente checou e conversou e achamos a autora do texto. Não tinha sido a Regina Duarte escrito, mas ela tinha os grupos de apoio à Regina Duarte que estavam soltando aquilo ali como se ela tivesse pronunciado, coisa que ela não fez, e usando o texto de uma outra autora como se fosse da Regina Duarte. Então assim, é desinformação até a raiz dos cabelos. Então aqui são 8 dicas simples que qualquer pessoa pode fazer, que não arrebenta, sabe, não mata ninguém. É só você ver data de publicação, quem está escrevendo a matéria, quem é que está publicando a matéria, antes de você passar aquilo adiante, para você não passar uma besteira. Desconfiar sempre, sempre, nada é o que parece nesse mundo louco da internet. Nada é o que parece. A ideia de também deixar de se sensibilizar por
conteúdos recebidos de pessoas que você conhece, como se isso necessariamente fosse uma chancela para o conteúdo que está sendo compartilhado. Porque nem sempre a pessoa que você gosta muito manda para você um conteúdo, mas nem sempre ela checou por sua vez. A gente tem a ideia de que as pessoas consomem informação com muita racionalidade, com olhar crítico. Não recebem. As pessoas recebem as mensagens e os conteúdos emocionalmente. O quesito emoção pesa mais do que o quesito razão. Se houver alguma ligação entre quem manda e quem recebe, se a pessoa é de confiança, se eles têm um laço de amizade, a possibilidade daquilo que é recebido ser considerado verdadeiro e ser replicado é muito grande. Racionalize mais. Racionalize mais. Não se deixe levar por paixões ideológicas ou paixões profissionais para você e deixar que isso te nuble a visão, para que você saia compartilhando aquilo sem nenhum pensamento crítico, sem nenhuma crítica, sem nenhuma dúvida, sem questionar o que está ali, sabe? Então, assim, é um trabalho maior do que só você ser capaz de manipular com alguma qualidade, ferramentas de checagem de dado. É também você desenvolver em você um pensamento crítico capaz de duvidar dos conteúdos que você recebe. É óbvio que tem pessoas que compartilham conteúdos falsos sabendo que o conteúdo é falso. Mas aí porque ela está ali querendo reforçar uma opinião dela que se reflete no conteúdo. Ok, você pode ter suas posições ideológicas. Agora, você não pode receber uma mentira e passar isso adiante só porque ela confirma uma ideia sua, porque não adianta você confirmar uma ideia sua baseada em mentira. Verifiquem a Lupa está nas principais agências, nas principais redes sociais. A gente tem um site que está no www.lupa.news. Ali a gente reúne os nossos trabalhos diários, as verificações que a gente faz por Facebook principalmente, né? Algumas verificações que a gente faz para clientes que depois nos liberam para publicar nas nossas páginas. Então, se você não acompanhou na página do cliente em si, você pode acompanhar na nossa página, que elas estão todas ali reunidas. A gente trabalha as principais ferramentas de redes sociais. Então nós temos um canal no YouTube, a gente tem um canal no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter. Então se você também quiser lá, você clica lá, Agência Lupa, e você vai achar todos os nossos. Você pode seguir a gente ali, que a gente está fazendo isso em tempo real o tempo todo. E aí, já tá craque no assunto? Chegou a hora da gente testar os seus conhecimentos. Esse vídeo que a gente exibiu no início do programa, com essa legenda, essa informação é verdadeira ou é falsa? E aí, o que você acha? Se você disse que a informação é falsa, você acertou. Esse vídeo não é egípcio, não concorreu no festival, muito menos ganhou. Ele é uma produção com videoclipe do DJ Mob. É isso aí, fake total. Então fica a dica, parabéns para você que acertou. E olha, não compartilhe coisas que você não tem certeza. Coloque esse hábito na sua vida de duvidar e principalmente de checar, tá bom? Antes de terminar, eu lembro da Top Skin. Já pediu a sua? Gente, Top Skin é tudo de bom. O melhor anti-idade que eu já experimentei e olha, adotei. Sem ácidos, com total conforto, pele mais nova, mais bonita e você mais feliz com certeza. Peça já o seu 0800 534 6484. Eu aderi e estou usando e estou adorando. Em pouco tempo minha pele mudou, viu? Tenho certeza que você vai gostar. Gente, eu fico por aqui na rede social, nas nossas redes sociais tem muito mais conteúdo sobre fake news. Entre lá, acompanha, tenho certeza que você vai gostar. Beijo grande e até domingo que vem. Tchau, tchau. Somos democratas, somos os primatas, somos vira-latas, temos pedigree. Somos a sucata e você aí, somos os
piratas, Guarani Tupis. Somos todos eles da ralé da Realiza. Somos um só, um só.